Tudo bem, pessoal? A aula de hoje vai ser uma aula envolvendo essa parte de cálculos que a Tenente Oliveira começou na aula passada, tá? E aí a minha dica é que vocês devem buscar sempre fazer os cálculos para aprender esse assunto direitinho. Qualquer dúvida, podem tirar dúvida no chat, tá? E aí eu vou projetar aqui a minha aula. Então, essa aula é a aula 69. Então, o assunto envolvendo os cálculos químicos, as fórmulas químicas aí das substâncias. E esse assunto ele tá no capítulo 30 do livro de vocês, que envolve a parte de mol e massa molar também, tá? Então, as questões que eu vou abordar serão das páginas 458 e 59. As questões eu já coloquei aqui as questões que eu vou trabalhar, que são a questão 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24 e 26. Então, se vocês quiserem, pessoal, vocês podem parar esse vídeo agora e tentar fazer essas questões. E aí o bom é que vocês tentando fazer as questões, vocês vão desenvolvendo raciocínio para a compreensão desses problemas, desses cálculos, tá? Então, é importante que vocês dominem esses cálculos para que nos assuntos posteriores que vão envolver cálculo estequiométrico, que vai envolver reações químicas, você já tem de ter entendido bem esse assunto inicial, tá? E aí eu vou começar então só para ilustrar uma ideia básica, tá? Então aqui eu estou com um objeto, uma caneta. Então essa caneta aqui, pessoal, se você pensar em uma molécula, em uma substância, ela é constituída por partes, assim como uma molécula é constituída por átomos. Então, pessoal, aqui se eu pegar e juntar todas as partes da caneta e fizer a soma dessas partes, vai ser igual à massa total aqui dessa caneta. Então, nas moléculas também a gente tem esse raciocínio. Então, ela vai ser constituída por diferentes elementos químicos, e aí a soma dessas massas desses diferentes elementos químicos vai dar a fórmula de uma molécula, de uma substância que vocês estiverem analisando, tá? Então, vou projetar aqui para começar a questão 14, tá? Então, acompanhe aqui direitinho a questão 14. A nicotina, substância presente no cigarro, é formada pelos elementos carbono, hidrogênio e nitrogênio. O estudo de uma amostra de nicotina revelou a seguinte proporção. Então, a proporção é o quanto eu tenho proporcionalmente aí de cada um. 0,25 mol de carbono, 0,35 mol de hidrogênio e 0,5 mol de nitrogênio. Então, a proporção de cada um deles, tá? E aí ele pede, escreva a fórmula mínima da nicotina. Na letra B, determinação da massa molecular da nicotina, fornecendo a determinação da massa molecular da nicotina forneceu o valor de 162 unidades. Qual é a fórmula molecular dessa substância? Então a ideia é definir a fórmula molecular da substância. Então para isso ele deu de início a proporção aí, ó, dos participantes. Então quanto eu tenho de carbono, hidrogênio e oxigênio em função dos mols. Então prestem atenção na seguinte lógica. Essa proporção molar ela tem um elemento em relação ao outro. E aí qual é a lógica que é importante vocês buscarem para determinar a proporção entre carbono, hidrogênio e nitrogênio que fazem parte da nicotina? Então eu vou olhar aqui quem tem o menor número de mols aqui, e esse valor menor eu vou usar como padrão para dividir pelos outros fatores aí, pelas outras proporções em mols dos outros elementos. Então, se vocês observarem, o nitrogênio ele tem o valor aqui ó, de 0,05 mol. Então, este valor, 0,05, eu vou dividir pelo carbono, o valor que está no carbono, e o valor do hidrogênio e pelo próprio nitrogênio, para encontrar um número inteiro dessa proporção entre esses participantes da reação não, da fórmula da nicotina. Então, vocês podem observar o seguinte, se eu pego 0,5 e divido aqui ó, pela quantidade de número de mols que eu tenho aqui do carbono, então esse valor indicaria que eu teria a proporção de 5 para o carbono. Vou agora calcular para o hidrogênio. Então, vou pegar esse valor de 0,35 e dividir por 0,05. Então, o valor foi igual a 7. Então, já descobri o carbono, o hidrogênio, só falta o nitrogênio.
como é o mesmo valor aqui, então esse valor vai ser igual a 1. Então, qual é a proporção entre carbono, hidrogênio e nitrogênio? É de 5 carbonos, 7 hidrogênios e de 1 nitrogênio. Então, eu consigo estabelecer aqui a fórmula mínima, tá? Então, essa fórmula mínima aqui me indica que eu tenho a composição mínima necessária para essa substância nicotina. Mas a fórmula real, aí eu vou precisar ainda descobrir porque está associado a esse valor que está aqui, ó, na letra B, de 162 unidades. Então, passando agora, então, a primeira questão é só para a letra A, é só saber a fórmula mínima. Então, a fórmula mínima é C5H7N, beleza? E aí eu vou calcular agora para descobrir qual é a fórmula molecular real dessa substância, que tem como massa 162 unidades, então eu vou calcular a massa dessa moléculazinha pequenininha, tá? E aí fazendo o cálculo dessa massa da fórmula mínima, C5H7N, eu tenho a lógica aqui. Cada carbono contribui com 12 unidades. São 5 carbonos, então eu vou multiplicar 5 vezes 12. Cada hidrogênio contribui com uma unidade, mas como são 7, então 7 vezes 1. E cada nitrogênio contribui com 14. Só tem um nitrogênio, então coloquei aqui o 14. Então, quando eu multiplico e faço a soma aqui, o resultado para a molécula mínima da nicotina é o valor 81 unidades. E agora eu vou comparar ao valor da massa molecular, tá? Da massa da molécula de nicotina. E o valor é 162. Então, este valor, 162, é o dobro do valor 81. Então, eu posso então agora inferir a seguinte lógica, que a molécula de nicotina, ela vai ter o dobro da composição de cada um desses três elementos, carbono, nitrogênio e hidrogênio. Então, pegando essa molécula e multiplicando por 2, a mínima, multiplicando por 2, eu vou ter a fórmula molecular da substância, C10H14N12. Beleza? Então, essa questão 14, ela queria chegar aqui, ó, nessa fórmula molecular da substância na letra B, tá? Passando para a questão 15. Determine a fórmula porcentual do carbonato de cálcio, tá? Então, o carbonato de cálcio, ela tem como fórmula CaCO3. E aí, então, eu quero percentual de cada componente aí dessa fórmula. Então, no primeiro momento, eu tenho de calcular a massa da substância como um todo. E aí, fazendo o cálculo dessa massa, então eu tenho de olhar na tabela periódica e observar a massa. Então, o cálcio, desculpa, vale 40, o carbono vale 12 e o oxigênio vale 16, cada elemento desse. E aí, então, eu fazendo o cálculo aqui, ó, o valor que eu vou ter aqui como referência vai ser o valor de 100 unidades. Então, a massa do carbonato de cálcio corresponde ao valor de 100 unidades. Então, se vocês quiserem seguir como lógica para descobrir qual o percentual de cálcio, carbono e oxigênio, vocês podem usar então como referência este valor aqui de 100 gramas, os 100 unidades ou 100 gramas, e descobrir a proporção dos demais. Então, em 100 gramas, eu vou ter 40 gramas de cálcio. Então, 40% de 100 vai ser de cálcio. Carbono serão 12 somente. Então, de cada 100 gramas que eu tenho, 12 vai ser de carbono. E o oxigênio, se eu fizer a multiplicação aqui, vai dar 48. Então, vai ser 48% de oxigênio. Mas se quiserem montar o cálculo, tá? O cálculo seria o seguinte, ó. Então, a massa do carbonato de cálcio corresponde a 100 unidades, que são 100%. Se agora eu colocar aqui, ó, o cálcio, carbonato de cálcio tem essa massa, os 40 unidades, que seria a massa do cálcio, e aqui eu vou descobrir qual o percentual nesse 100% aqui, ó, nesses 100 unidades. Então acaba dando como resultado 40% de cálcio. Próxima substância, próximo elemento é o carbono. A massa dele 12, e eu chamei aqui de Y, qual o percentual dele em Y, vai dar 12%. E para fechar, falta agora o oxigênio. Então, o oxigênio, quando eu multiplicar aqui, ó, vai dar 48. E aí o Z vai ser o percentual aqui de oxigênio. E o valor vai dar 48%. Tá? Espero que esteja entendendo. Questão 16. O aroma característico do vinagre e o seu sabor azedo
deve-se ao ácido acético, cuja fórmula molecular é C2H4O2. Determine o percentual dessa substância. Então, quantos por cento eu tenho de carbono, hidrogênio e oxigênio? Então, o primeiro momento é calcular a massa da molécula toda. Tá? Então, eu pego aqui, ó, carbono vale 12 vezes 2, o hidrogênio são 4, cada hidrogênio vale 1 unidade, e os oxigênios são 2 e cada oxigênio vale 16, totalizando 60 unidades. Então, isso daqui vai corresponder a 100% da molécula. Tá? Então, a massa do ácido acético vai corresponder a 60 unidades, que corresponde a 100%. Agora eu vou calcular o carbono. Então, eu coloco aqui embaixo carbono. Então, se eu somar e multiplicar esses dois valores aqui, vai dar 24. Então, 24 unidades de 60 unidades vai corresponder a 40% em carbono. Vamos agora para o hidrogênio. Então, o hidrogênio, por serem 4 hidrogênios, então corresponde a 4 unidades. E aí eu vou calcular o percentual. Esse percentual vai dar 6,67% em hidrogênio. Se eu simplesmente somar esses dois valores aqui, ó, eu vou conseguir pegar de 100% quanto que será de oxigênio. Mas se alguém tiver alguma dificuldade com esse valor, então a gente faz o cálculo em regra de 3. Então, novamente aqui, agora eu vou pegar a massa de oxigênio. Então, 16 vezes 2 vai dar 32. Então, 32 corresponderá a quantos por cento? Chamei de Z. Z vai ser 53,3% aqui, ó, tá? Da minha substância. Beleza? Aproximadamente aqui, tá? Uma aproximaçãozinha. Tranquilo? E aí, então, pessoal, essa é a questão 16. Vamos para 18. O gás natural é uma mistura de gases encontrado no subsolo, usualmente junto com jazidas de petróleo, que possui larga aplicação como combustível. O principal constituinte do gás apresenta 75% de carbono e 25% de hidrogênio em massa. Então, o principal constituinte do gás natural. Então, ele tem esses dois elementos aí em proporção de 75% de carbono em massa e 25% de hidrogênio. Então, o problema é saber: determine a fórmula molecular dessa substância, sabendo que suas fórmulas mínimas e molecular são iguais. Tá? Então, ele já disse que se eu trabalhar com a ideia da fórmula mínima, eu vou conseguir descobrir a fórmula da molécula que ele está propondo aqui do gás natural. Então, frisando a ideia dos percentuais, 75% em massa será de carbono e 25% em massa será de hidrogênio. Isso daqui corresponderá a tudo que eu tenho, que são 100% aí da substância, tá? Que ele está considerando. Então, eu vou converter isso para gramas. Então, 75 gramas de carbono, 25 gramas de hidrogênio, tá? Então, se eu considerar uma massa total da substância como valendo 100 gramas, tá? Só para facilitar. Então, analisando o carbono. Cada 1 mol de átomos de carbono corresponde a 12 gramas. O valor aqui, ó, são 75 gramas de carbono. Então, vou colocar esse valor aqui embaixo e descobrir quantos mols eu tenho aí, tá? E aí, então, o meu X, fazendo o cálculo, corresponde a 6,25 mol aí de carbono. Essa mesma lógica agora eu vou usar para o hidrogênio, só que a minha referência aqui vai ser os 25 gramas de hidrogênio. Então, vamos com calma aqui. Então, hidrogênio, 1 mol de hidrogênio corresponde a 1 grama, beleza? Por serem 25 gramas aqui, vai corresponder a 25 mols o valor de Y, beleza? Tranquilo? Acho que vocês não devem ter dificuldade quanto a isso. E aí observe o seguinte: a ideia da fórmula mínima é a proporção entre os elementos. O que tem menor proporção aqui, ó, é o carbono. Então, o valor do carbono, vou usar como proporção a referência, 6,25. Então, esse valor eu vou dividir por ele mesmo para dar a proporção que vai ser o valor 1 para o carbono. E quando eu dividir os 25 aqui, ó, por 6,25, eu vou descobrir qual a proporção que eu vou ter em átomos para o hidrogênio. Tranquilo? Então, eu tenho de definir a proporção entre o elemento carbono comparado com o elemento hidrogênio. Então, aqui, ó, para o carbono, 6,25 dividido por 6,25.
Então, eu tenho um átomo de carbono, tá? Ou um mol de átomo de carbono. Já no caso do hidrogênio, 25 dividido por 6,25, então eu vou ter 4 átomos de hidrogênio. Tá? Então a proporção é 1 para 4. Um átomo de carbono para cada 4 átomos de hidrogênio. Então a fórmula mínima, ou a fórmula molecular dessa substância, que é a mesma coisa, vai ser igual a CH4. Beleza? Próxima questão, questão 20. Dois óxidos de enxofre têm a seguinte composição em massa. O primeiro óxido, o óxido A, tem 40% de enxofre e 60% de oxigênio. O óxido B tem 50% de enxofre e 50% de oxigênio. Sabe-se que para ambos a fórmula mínima coincide com a fórmula molecular. Determine a fórmula molecular desses óxidos. Então, o óxido A e o óxido B. Então, eu vou descobrir qual a proporção entre átomos de enxofre e oxigênio. Então, no primeiro caso, o óxido A tem 40% de enxofre e 50% de oxigênio. Então, eu vou pegar aqui, ó, se você somar esses dois percentuais aqui, vai dar 100%. Se vocês pensarem em gramas, 40 gramas de enxofre e 60 gramas de oxigênio. Então, analisando aqui primeiro o enxofre. Então, 40 gramas, comparado cada enxofre, um mol de enxofre, corresponde a 32 gramas. Então, fazendo esse cálculo aqui, a proporção em enxofre vai dar 1,25 mol. Já o oxigênio, pegaria os 60 e dividiria por 16. Então, em átomos de hidrogênio, nitrogênio ou de oxigênio, vai dar 3,75. Entre esses valores, para eu descobrir a fórmula mínima, eu tenho de relacionar esses valores. Então, eu vou pegar o menor valor que tem aqui, que é 1,25, e vou dividir por 1,25 para dar o valor da proporção de um átomo em relação ao enxofre. E no caso do oxigênio, vou pegar esse mesmo valor de 3,75 e dividir por 1,25. Estou fazendo os cálculos aqui para definir a proporção entre os elementos. Então, o enxofre, a proporção dá 1, e o oxigênio, a proporção dá 3. Então, a fórmula mínima dessa substância ela vai ser constituída por um átomo de enxofre e 3 átomos de oxigênio no primeiro óxido que eu tenho, o SO3, que é o meu óxido A, beleza? Já o óxido B tem 50% tanto de oxigênio como de enxofre, tá? E o cálculo, a lógica é a mesma. Só que aqui, então, vou usar como referência 50 gramas de cada um, tá? Então, o enxofre, 50 gramas dividido por 32, 1,56 mol. O oxigênio, 50 gramas dividido por 16, que é a massa de cada oxigênio, a massa molar do oxigênio. Então, 3,12. O menor valor dos dois é esse valor aqui de 1,56. E aí, então, eu vou conseguir definir a proporção dos elementos. Então, para o enxofre, vai ser a proporção de um átomo em relação ao oxigênio, que serão 2. Então, minha fórmula molecular ou fórmula mínima dessa substância vai ser SO2. Então, aqui eu tenho os meus dois óxidos. O óxido A é o SO3 e o óxido B é o SO2. Tranquilo? Questão 23. A molécula de clorofila tem massa 892 unidades e é formulada por 137 átomos de 5 elementos diferentes. Então, eu vou ter 5 elementos químicos diferentes, totalizando 137 átomos, e a soma das massas desses átomos vai dar 892 unidades. Então, agora, continuando. Sabe-se que 6,3% da massa da clorofila se deve a nitrogênio, 0,9% a oxigênio. Então ele quer saber quantos átomos de hidrogênio existem em uma molécula de clorofila e quantos átomos de oxigênio existem. Tá? Então eu quero analisar na clorofila quantos átomos eu tenho de nitrogênio e de oxigênio, tá? Usando como base as informações principais aqui. Ó. A massa da clorofila, a fórmula dela que tem essa quantidade toda de átomos e o percentual que ele tem aqui, tá? Então vamos analisar. Uma molécula de clorofila tem 892 unidades.
corresponde a 100% do que eu tenho. Quando eu olho aqui em cima, aqui, ó, o nitrogênio corresponde a 6,3%. Então, eu vou colocar aqui embaixo esse percentual e vou descobrir quantas unidades, qual é a massa para o nitrogênio. Tranquilo? Espero que esteja entendendo isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, o X para descobrir qual é a massa nesse percentual de 6,3% em nitrogênio. Fazendo o cálculo, tá? Fazendo a multiplicação aqui e dividindo por 100, o valor deu 56,19 unidades, tá? Que é a massa aqui do nitrogênio. Tranquilo? Agora eu vou calcular aqui, ó, para o oxigênio. Então, a relação da clorofila é a mesma, só que aqui embaixo, para o oxigênio, o percentual é de 9%. Então, vou colocar aqui embaixo de percentual, 9%, e vou descobrir o Y, que vai corresponder à massa de oxigênio. Então, calculando aqui a massa, o valor dá 80,28 unidades. Beleza? E aí, então, continuando, tá? Eu ainda não usei as massas molares, tá? Do nitrogênio nem do oxigênio. Mas aí, usando essas informações, eu vou conseguir definir a proporção aí em relação a esses átomos, beleza? Então, vamos lá. Definir a proporção entre os elementos. Então, vou pegar essa massa e dividir para a massa de cada nitrogênio, que vale 14. Então, eu pego aqui, ó, 56,19 dividido pela massa de 14, que é a massa de cada nitrogênio. Então, eu vou encontrar 4 átomos de nitrogênio que fazem parte da clorofila. E para o oxigênio, o cálculo eu pego os 80,28 e divido por 16. Então, calculando isso daqui, vai dar 5 átomos. Tá? Então, a lógica é, de cada molécula de clorofila, terei 4 átomos de nitrogênio e 5 átomos de oxigênio. Beleza? Passando para o próximo. A molécula de hemoglobina é muito grande e tem massa de 65 mil unidades. Então, uma molécula muito grande, uma macromolécula, beleza? Sabendo que o elemento enxofre corresponde a 0,394% da massa de sua molécula de hemoglobina, determine quantos átomos de enxofre existem, né, há numa molécula de hemoglobina, beleza? Então, a lógica básica é, uma molécula muito grande, ela disse aqui que tem um percentual. O percentual é de 0,94% dessa molécula vai ser enxofre. E aí eu quero saber quantos átomos eu tenho. Então, vamos por parte. Primeiro eu tenho que saber a massa nesse total de 65 mil unidades de massa atômica, qual seria a massa específica para o enxofre. Então, vou relacionar aqui, ó, definir a massa do enxofre na molécula de hemoglobina. Então, eu pego uma molécula de hemoglobina, 65 mil unidades, corresponde a 100%. Eu quero o enxofre. O enxofre tem 0,394%. Então, vou colocar aqui embaixo de porcentagem. E aí aqui eu vou chamar de X, tá? Que vai ser a massa do enxofre. Então, o enxofre vai ter uma massa X, que corresponde em percentual a 0,394. Fazendo o cálculo, eu encontro aqui que o enxofre tem uma massa de 256,1 unidades. Então, agora eu pego essa massa e divido pela massa de cada átomo de enxofre, que vale 32. E aí, então, eu vou conseguir definir quantos átomos eu tenho de enxofre em uma molécula de hemoglobina, tá? Então, continuando, esse valor de 256,1 dividido por 32 aproximadamente dá o valor de 8 átomos de enxofre, tá? Próxima questão e última, tá? É a 26. A cafeína, estimulante presente no café, tem massa molar de 194 gramas por mol. Deduza a fórmula dessa substância, sabendo que as suas composições em massa, a sua composição em massa é 49,5% em carbono, 5,2% em hidrogênio,
28,8% em nitrogênio e 16,5% em oxigênio. Então, a referência minha inicial são essas porcentagens para eu conseguir descobrir a fórmula da molécula de nicotina, de cafeína, tá? Então, vamos lá. Essa é a minha referência padrão, tá? E aí, então, eu vou trabalhar aqui, ó, se vocês somarem essas porcentagens, isso daqui vai dar 100% da molécula de cafeína, tá? Então, se eu trabalhar com gramas, vai me ajudar a facilitar os cálculos, tá? Então, eu vou converter aqui, ó, 49,5 para 49,5 gramas de carbono, 5,2 gramas de hidrogênio, 28,8 gramas de nitrogênio, 16,5 gramas de oxigênio. Então, já que tudo corresponde a 100%, então eu vou trabalhar com essa ideia aqui de gramas, que fica mais fácil, tá? Então, se eu pegasse aqui, ó, 49,5 gramas, vou dividir por 12. Então, eu vou descobrir a proporção de mols que eu vou ter aqui de carbono. Então, vai dar 4,125 mol para o carbono. O oxigênio, o hidrogênio, desculpa, vai ser o 5,2 dividido pela massa de hidrogênio, que é igual a 1. Então, o valor vai dar 6,2 mol em hidrogênio. O nitrogênio, vou pegar os 28,8 e dividir por 14, que é a massa de cada nitrogênio. Então, o resultado deu 2,03 mol. E para finalizar, o oxigênio, 16,5 dividido por 16, então deu 1,03. Então, se vocês observarem aqui, pessoal, esses valores, se eu aproximar esses valores aqui, ó, eles basicamente, ó, aqui está bem próximo de 1. Então, eu já posso considerar a ideia de que esse valor, se eu dividir por ele mesmo, vai dar 1. Então, em número de oxigênios, eu vou ter o valor 1. Esse valor aqui, basicamente, é igual ao dobro desse, quase, né? O dobro desse. Então, aproximadamente, nitrogênio, eu vou ter o valor 2. O carbono, valor 4. E o hidrogênio, valor 5. Então, a proporção aqui entre os elementos vai ser 4 carbonos, 5 hidrogênios, 2 nitrogênios e 1 oxigênio. Então, a fórmula mínima vai ser C4H5N2O. Calculando a massa dessa molécula da fórmula mínima, eu vou ter o resultado aqui de 4 vezes 12, 5 vezes 2 para o hidrogênio, 2 vezes 14 aqui, que é a massa de cada nitrogênio, e 1 vezes 16, que é a massa de cada oxigênio, totalizando 97 gramas ou 97 unidades de massa atômica, tá? Mas se eu pensasse aqui na ideia de 1 mol dessa fórmula mínima, eu teria esse valor aqui. Então, esse valor, comparado com a massa molar da substância, é um valor que é metade, beleza? Que é metade. Então, para eu descobrir a massa molar, eu vou ter a fórmula molecular, eu vou ter de multiplicar isso daqui por 2. Então, multiplicando por 2, eu terei como fórmula da cafeína C8H10N4O2. Pessoal, a minha dica é que vocês exercitem esses raciocínios desses cálculos para vocês absorverem direitinho a compreensão desses cálculos. Então, basicamente, o principal é a interpretação. Leiam várias vezes as questões até que vocês entendam o que o problema está te dando de informação e o que ele está pedindo como uma ideia de cálculo, tá? E aí, então, leiam mais de uma vez para vocês entenderem isso direitinho e comecem a fazer os cálculos. Tirem dúvidas ou no chat ou então no fórum, tá? Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal.